Hoje nós vamos meditar, meus irmãos e minhas irmãs, sobre o refúgio e fortaleza em Deus. Deus é refúgio e fortaleza. Aleluia! Refúgio e fortaleza vem de Deus. E nesse tempo, o que nós precisamos de fato é tomar posse, nos apropriarmos desta palavra poderosa. Deus é refúgio e fortaleza. Eu quero ainda citar neste momento o que significa cidade-refúgio na Bíblia. Deus é tremendo, irmãos. Deus é maravilhoso. O Deus que é refúgio e fortaleza, Ele planejou todas as coisas para o bem dos seus filhos e das suas filhas. A Bíblia fala de cidade-refúgio. Nós sabemos que Israel tem 12 tribos, o Israel bíblico. E a tribo de Levi foi uma tribo que não recebeu terras, porque a tribo de Levi é uma tribo sacerdotal. Mas eles receberam cidades. Os levitas receberam cidades para morarem no meio das 12 tribos. Eles receberam 48 cidades. E destas 48 cidades, 6 eram denominadas cidades de refúgio. 3 de cada lado do Rio Jordão. Por que 3 de cada lado do Rio Jordão? Porque nós sabemos que de um lado do Jordão ficaram 9 tribos e meia. E do outro lado do Jordão ficaram 2 tribos e meia. Então, Deus, Ele pensou propositalmente. Ele deixou 3 cidades refúgio de um lado e 3 cidades refúgio de outro lado. Deus é refúgio e fortaleza. Mas o que é cidade de refúgio? Cidade de refúgio é um asilo para quem assassinava uma pessoa sem intenção. Olha como que Deus é amoroso, como Deus é maravilhoso. Porque naquela época, meus irmãos e minhas irmãs, havia aquela lei conhecida como lei de Italião, que é olho por olho, dente por dente. Então, se alguém matasse sem intenção uma pessoa, os parentes dela, eles iam até essa pessoa que cometeu o assassinato e o matavam. Mas Deus, Ele é tão amoroso, misericordioso, que Ele pensou, mas se a pessoa matar sem querer, sem intenção, ela vai morrer também? Deus criou então essa cidade de refúgio. E aí então, essas pessoas que cometiam assassinatos sem intenção, elas iam para a cidade de refúgio e ali elas estavam protegidas. Elas viviam sem medo de alguém vir e assassiná-la. E ela poderia voltar para a sua cidade depois que o sumo sacerdote morresse, porque virava o ciclo. E aí na gestão, digamos assim, do outro sumo sacerdote, aquela pessoa então, ela estava perdoada. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso. Ele é refúgio e fortaleza. Aleluia! Eu quero compartilhar com vocês agora alguns salmos que falam sobre isso. O Salmo 9:9, que diz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. O Salmos 97:10 diz: odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. O Salmo 119, versículo 114 diz: tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Salmos 46, versículo 1: Deus é
o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, porque o nosso Deus, Ele é refúgio e Ele é fortaleza. O nosso Deus, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus misericordioso. Queridos e queridas, conta a história que os habitantes de uma cidade chamada Silaílci estavam sob a ameaça de um grande terror. Soldados do exército inimigo estavam marchando em direção àquela cidade para destruí-la. Um grupo de pessoas estavam lendo a Bíblia neste momento e oferecendo o seu serviço a Deus. Quando souberam que os soldados estavam chegando à cidade, correram e entraram em uma casa para se esconder. Enquanto estavam ali escondidos, uma senhora lhes disse que cantassem um hino bem baixinho. Após esse hino, ela passou a clamar a Deus que levantasse um muro de proteção ao redor daquela casa. O seu neto lhe disse que o que ela pedia era impossível de acontecer, pois ouvia-se os gritos das pessoas sendo arrancadas de suas casas, sendo mortas na rua. Naquela noite estava nevando muito, e uma montanha de neve, como um enorme muro, rodeava aquela casa. Aleluia. E na verdade, todos compreenderam de que havia acontecido um grande milagre da parte de Deus em favor daqueles que o buscam. Aleluia. Deus, Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Vejamos então, qual é o propósito de um refúgio? Para que serve um refúgio? É um lugar de proteção, é um lugar de nutrição, é um lugar para se recuperar as forças da última missão e se preparar para a próxima missão. E aí nós podemos então concluir, meus irmãos e minhas irmãs, antes da quarentena e depois da quarentena. Então nós estamos no momento de refúgio, e Deus, Ele é refúgio e fortaleza. E para que serve o refúgio? Para proteção. Nós temos que buscar proteção em Deus, e proteção no refúgio, porque no refúgio é tempo de nós nos alimentarmos, porque o refúgio ele vai servir para nós então recuperarmos forças da última missão e se preparar para a próxima missão. Glória a Deus. Algumas vezes nós sabemos que estamos em um campo de batalha. Essa batalha se trava em nossas mentes e fora dela também. A luta sempre ocorre no nosso interior, na nossa mente, e a luta, ela é espiritual. Eu falei aqui há 2 domingos, meus irmãos, que a única pessoa que pode atrapalhar você, a única pessoa que pode atrapalhar eu de conquistar algo, somos nós mesmos. Nós mesmos, ninguém mais, porque Deus vela por nós, Deus cuida de nós. A luta que nós travamos é no nosso interior, e a Bíblia diz que a luta que nós travamos, ela é espiritual, mas Deus é refúgio e fortaleza. Vamos orar, vamos crer. Aquela senhora, ela orou, ela cantou, ela pediu com fé. O seu neto não acreditou, mas no outro dia, toda a cidade estava destruída, e aquela casa onde eles estavam, estava protegida por uma proteção, por um muro de gelo. Por isso então, meus irmãos e minhas irmãs, a luta sempre se dá no interior. Por isso nós precisamos crer, porque a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, e a convicção daquilo que se não vê.
Então a Bíblia diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aleluia! Em meio às batalhas que travamos no nosso interior, e as batalhas espirituais que travamos constantemente, Deus sempre é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia aos seus filhos e às suas filhas. Amém? Recebe essa palavra na sua vida. Recebe essa palavra de refúgio. Deus, Ele pensa em todas as coisas para o bem dos seus filhos. Por isso aquela palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que creem em Deus. Eu quero aqui, meus irmãos, nesse momento também citar que Deus foi refúgio e fortaleza na vida de dois personagens bíblicos, Moisés e Paulo. Deus, Ele foi refúgio e fortaleza na vida de muitas pessoas, na vida de muitos personagens bíblicos, muitas cidades, na vida do seu povo. Mas eu quero aqui destacar neste momento Moisés e Paulo, sem aprofundar em tudo aquilo que esses dois grandes servos fizeram. Moisés, o grande profeta do Senhor, que conduziu o povo até a terra prometida, mas quem fez com que o povo entrasse na terra foi o seu discípulo Josué. O apóstolo Paulo, um grande discípulo, que não é um discípulo popular, ele não esteve com Jesus, mas um grande discípulo que viu a Jesus, se converteu e fez uma grande obra missionária no Novo Testamento. E eu quero citar então que esses dois servos do Senhor, eles receberam de Deus refúgio e fortaleza. E você também, meu irmão, minha irmã, eu também, nós sempre recebemos de Deus refúgio e fortaleza. Moisés, após ter matado um egípcio, tentando julgar causas entre o seu povo, como resultado, o que ele ganhou? Ele ganhou rejeição do seu povo, e ele ganhou o que? Rejeição do povo egípcio. O seu povo, os hebreus, rejeitaram aquela atitude de Moisés. E também os egípcios rejeitaram também, porque era proibido matar um egípcio. O egípcio poderia matar um hebreu, mas um hebreu jamais poderia matar um egípcio. Então Moisés, ele estava discriminado pelo seu povo e pelos egípcios. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento, Deus levou Moisés para o deserto, para um refúgio. E diz a Bíblia lá em Êxodo 2, 14 e 15, Moisés, ele tinha 40 anos. 40 anos. O que esse número lembra você? 40 anos. Quarentena. É um tempo bíblico de refúgio. Meus queridos, Moisés, ele foi para o deserto, porque Deus preparou esse refúgio para que ele não morresse, e para que ele não sofresse a rejeição do seu povo. Ele poderia se esconder lá no meio do seu povo, mas ele foi rejeitado. Então Deus preparou um lugar para ele de proteção. Deus preparou um lugar para ele de refúgio. E foi um lugar tremendo, um lugar maravilhoso, que ali ele conheceu, Zípora, se casou com ela, teve filho, e ali então ele viveu 40 anos, mais 40. E com 80 anos, Moisés volta para o Egito como um grande libertador do povo de Deus. Deus preparou uma bênção muito grande para Moisés, irmãos, na época do refúgio. Deus fez com que ele constituísse família.
ele fosse abençoado, ganhasse um sogro, né, que a Bíblia fala do sogro dele, Jetro, um sogro nota 10, que ensinou liderança para ele, sobre liderança para Moisés, né? E Moisés então, durante 40 anos, ele ficou ali naquele refúgio, e ele esperou em Deus, e Deus o abençoou grandemente. E nós também devemos esperar em Deus nesse tempo de refúgio. O apóstolo Paulo, meus irmãos, também recebeu do Senhor refúgio e fortaleza. Paulo havia sido chamado por Deus para uma grande obra, mas essa obra aconteceu somente no tempo de Deus. Em Atos 9 fala da conversão de Paulo, e o início da pregação de Paulo incomoda judeus lá de Damasco e os próprios cristãos. Não foi fácil a vida do apóstolo Paulo, ele precisou de refúgio, senão ele ia morrer. Ele foi ali visitado por Ananias. Ananias foi com medo, porque Ananias falou para Deus: Deus, mas esse não é o Paulo que mata aqueles que falam de ti? E Deus falou: é sim, ele é precioso para mim, pode ir lá, que eu vou fazer com que ele veja, que as escamas dos olhos dele caiam, e ele vai ser um vaso precioso para mim. E Ananias foi e orou, e Paulo então as escamas caiu, e ele começou a pregar, meus irmãos. Começou a pregar lá em Damasco, e todos ficaram com medo do apóstolo Paulo. Os judeus falavam: não é esse aí que prendia? Por que ele está falando de Jesus agora? E os cristãos falavam: não é esse aí que batia em nós? Por que agora ele está falando de Jesus? O apóstolo Paulo ficou numa situação muito difícil. Ele tinha que aprender então a atuar dentro da vontade de Deus. Paulo estava precisando de um refúgio de Deus em sua vida para aprender, porque refúgio é tempo de aprender também os desígnios de Deus, e também para ser protegido das pessoas que queriam matá-lo. Então refúgio é tempo de aprender, e é tempo de proteção, é tempo de nutrição. E aí surge Barnabé na vida de Paulo. Ele toma Paulo e leva Paulo para Jerusalém. O pessoal de Damasco queria matar Paulo, e leva Paulo para Jerusalém. E ali também houve um tumulto, meus irmãos, e os gregos queriam também matar Paulo. Até que Paulo, você conhece muito bem, e tiveram que descer Paulo num cesto, de cima de uma parede, de um muro muito alto. E ali então Barnabé pega Paulo e leva Paulo, sabe para onde? Leva Paulo lá para Tarso, Barnabé, meus irmãos, ele foi o Cicerone. Eu aprendi essa palavra com a tia Bal. Ele foi o Cicerone do apóstolo Paulo. Ele foi e quem dirigiu o apóstolo Paulo, que apresentou Paulo para os cristãos, que levou Paulo para Jerusalém, que depois levou Paulo para Tarso. E uma coisa que me chama a atenção hoje, especialmente na quarentena, é que Tarso era a casa do apóstolo Paulo. Então onde que Deus levou Paulo para fazer uma quarentena? Onde que Deus levou Paulo para se refugiar? Na sua casa, na sua cidade, para não ser morto pelos judeus, nem pelos gregos. Barnabé socorre e o leva para o refúgio, que é na sua própria cidade. O refúgio de Paulo foi para Tarso. Somente anos mais tarde, Paulo começa a sua viagem missionária. Nessas viagens, fica claro de que ele estava agindo dentro da vontade de Deus, pois o mundo romano, por meio da sua vida, começava a ser transformado pela sua pregação. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele se converteu, recebeu Jesus e recebeu o Espírito Santo, sabe o que ele fez? Ele começou a pregar com toda a vontade, pregava aqui, pregava ali, só que ele começou a ter dificuldade. Então ele tinha que parar, ele tinha que se refugiar. Sabe para quê? Para perceber qual era a vontade de Deus na vida dele. Vamos nesse tempo também, meus irmãos, igreja, de refúgio. Vamos nesse tempo de quarentena, nos achegarmos mais a Deus, para que então possamos agir de maneira poderosamente, não nas nossas forças, como o apóstolo Paulo fez no início,
No início, Paulo estava fazendo com a sua própria força. Mas depois que ele passou por aquele tempo de refúgio, lá em Tarso, depois que ele passou por aquele tempo lá de quarentena, na sua cidade de Tarso, e aí então, ele começa as suas viagens missionárias, todas elas dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, neste momento, nesta noite, e dizer o seguinte: o que será que Moisés e Paulo pensaram em seus respectivos refúgios? Era um lugar para pensar e meditar que viver a vida sem conhecer a vontade de Deus seria uma grande ruína. Se você vive a sua vida e não sabe se você vive de acordo com a vontade de Deus, a sua vida pode estar em ruína. Moisés, ele foi para o refúgio e voltou fazendo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo foi para o refúgio e voltou fazendo a vontade de Deus. Aleluia! Lá ele pensou, lá ele refletiu, e não vale a pena viver sem conhecer a vontade de Deus sobre a minha vida. Era um tempo para aprender a se apoiar na força do Senhor. Esse tempo é para nós aprendermos a nos apoiarmos na força do Senhor e aprender a andar no centro da vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Hudson Taylor, um grande evangelista do século XIX, certa vez ele disse o seguinte: Deus usa homens fracos e débeis o suficiente para se apoiar nele. Então, se você se sente fraco, se você se sente débil, Deus quer usar você, porque só fracos e débeis podem se apoiar em Deus. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Foi na vida de Moisés, quando conduziu Moisés para o deserto, e depois levou Moisés lá para Midian, e lá onde ele conheceu a sua esposa, o sogro, conheceu a família dela, e lá ele passou mais 40 anos. Deus foi refúgio e fortaleza bem presente na vida de Moisés. Deus foi socorro, refúgio e fortaleza bem presente na vida do apóstolo Paulo. E também, meus irmãos e minhas irmãs, Deus é refúgio e fortaleza bem presente nas nossas vidas. Aleluia! Vamos aproveitar esse tempo de refúgio para mantermos uma intensa comunhão com Deus, e vamos pedir ao Senhor nosso Deus que, ao sairmos desse refúgio, irmãos e irmãs, possamos sempre andar de acordo com a sua vontade. Assim foi com Moisés, assim foi com o apóstolo Paulo, e assim será com todos nós. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Aleluia.